Capítulo 12, o rei Ezequias. Identificação. Começou a reinar em 716 a.C. O reino do norte foi destruído em 722. No terceiro ano de Oséias, rei do norte. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou. Período histórico. Recusou servir ao rei da Síria. Depois pagou tributo a Senaqueribe. O anjo do Senhor fere 185.000 assírios. É interessante, essa história é muito conhecida, mas é interessante vocês verem o momento que Senaqueribe cerca, né, Jerusalém, onde estava Ezequias, porque Senaqueribe vai dizer, olha, o Deus das outras nações não protegeu-os, ok? Você acha que ele vai proteger vocês? Com isso, o rei da Síria, ele está dizendo o seguinte, olha, eu destruí as 10 tribos do norte, ele destruiu também os sírios, né? Mas eu destruí as 10 tribos do norte que serviam ao mesmo Deus que vocês servem. Mas aquele Deus, esse Deus que vocês servem, não protegeu eles. Você acha que vai proteger vocês? Tá bom? É claro que era um conceito que não era conhecido dos assírios, que era a fidelidade a Deus. Esse Deus protege, tá bom? Dependendo da sua fidelidade. Infelizmente, o reino do norte era infiel. Então Deus não pôde protegê-los, ok? Já o rei do sul, Ezequias, é um rei fiel a Deus. Nós vamos ver as suas obras aprovadas e com ele estava o profeta Isaías. No reino de Ezequias, os judeus viram as nações vizinhas serem destruídas pela Síria. Ela dominou todo o Oriente Médio e só não dominou Judá porque Acaz lhe deu muita riqueza e fez aliança com ele. Porém, como foi visto, o rei assírio fez exigências de alterações no culto. E quando Ezequias assume o reino, rompe essa aliança, derrubando todos os altares que Acaz havia feito e não serviu o rei da Assíria, o que gerou reclamações do rei assírio. Ou seja, ele na verdade decidiu desafiar a maior potência da época, tá bom? Então Ezequias era um homem temente a Deus, né? Ele tinha um profeta já velho, Isaías estava velho nessa época, mas um profeta, né, importante, vamos dizer, um dos maiores profetas de Israel, se não o maior profeta, tá bom? Em termos literários, ele é contado entre os profetas maiores por causa da extensão do seu livro. O seu estilo de profecia é o livro mais agradável de se ler, porque o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel, eles falam muito do cativeiro babilônio, tá ok? O livro de Ezequiel ainda fala um pouco mais sobre o futuro de Israel, mas o livro de Isaías fala muito. É o livro que mais fala sobre o reino do Messias, tá bom? De todos os profetas, é o que mais escreveu sobre escatologia. O rei assírio desse período era Senaqueribe. Ele desafiou o Deus de Judá, dizendo que ele era igual aos outros deuses. Ezequias era um homem reto, e na sua época vivia um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Isaías. Juntos eles oraram e Yahvé enviou o seu anjo, que feriu o exército assírio, 185.000 homens, fazendo com que Senaqueribe voltasse para a Síria envergonhado, o que causou uma revolta na sua família, e 2 dos seus filhos o matou quando ele orava na casa do seu Deus. Tá bom? Então, você perder uma batalha dessa era uma grande vergonha. E no conceito dos povos antigos, representava uma derrota do Deus daquela nação. Então Senaqueribe, ele sendo a grande potência, tá bom? Tendo um exército tão grande, como que ele perde uma batalha para um povo tão pequeno, para uma cidade tão pequena, das mais pobres daquela região, das mais fracas, que era sempre saqueada por outros povos? Era assim que Judá estava vivendo nos dias desse rei.
Então, era assim, olha, é só chegar lá e dar uma surra, é bater nessa cidade e retirar o pouco de riqueza que eles ainda têm. Mas eles não contavam, né, com a conversão desse rei, Ezequias, né, e essa conversão fez com que eles ficassem livres, tá bom, desse rei. Na época do seu reino havia os terafins, que eram os ídolos do lar. Ele tirou a serpente de metal que Moisés havia feito e que se tornara objeto de idolatria. Obras reprovadas. Mostrou o seu tesouro aos babilônios. Ezequias chegou a gloriar-se por tudo que tinha feito, mas depois arrependeu-se e humilhou-se, e acabou pagando tributo ao rei da Assíria. As obras aprovadas. Finalmente alguém tira os altos que Salomão havia estabelecido. Então, segundo Reis 18:4, diz que ele tirou os altos, confiou em Deus e não deu ouvidos a Senaqueribe. Então, quer dizer, aqui teve um momento em que a idolatria ela vai sofrer, né, tá bom? Uma diminuição no reino de Judá. E os profetas do seu reino, Isaías, Oséias e Miqueias.